Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de medidas para a existência da vida. Eu sou a professora Roberta, aqui do Centro de Mídias, e o tema da nossa aula de hoje é, olha aí na tela para vocês, atividade 4, regressão linear simples, parte 2. Estamos continuando a falar sobre a regressão linear simples. Lembrando que a nossa atividade 4 inteira é sobre esse tema, regressão linear simples. Estamos então aí na parte 2. E claro que hoje eu não estou sozinha, trouxe de novo o Osmar aqui comigo, já que ele estava aqui na parte 1, vai estar aqui na parte 2, né, Osmar? Bem-vindo a mais uma aula. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos que nos acompanham para mais uma aula aí para a segunda série do ensino médio. Uma aula produzida aí com muito carinho, com toda a dedicação, né, Roberto? E tentando mostrar aí essa questão da regressão linear simples, que é importante, viu? Bem importante. E a gente já trabalhou um pouquinho, então, na última aula, já exploramos o que é a regressão, a gente vai voltar um pouquinho. Começamos o nosso exemplo aí falando das temperaturas e a gente vai fazer isso no decorrer da aula. Mas antes, quando começa a aula, eu falo do aprofundamento. Então, qual é mesmo o nosso aprofundamento? Vamos ver? Vem comigo, ó. Nosso aprofundamento é o Ciência em Ação. Deixa eu ver se essa caneta está acionada. Fui no botão errado. Ciência em Ação. E ele é do quê? De que área mesmo? Ciências da natureza e suas tecnologias. Biologia, física, química e matemática aí ajudando. E o nome da nossa UC2, Unidade Curricular 2, Projeto Vida ao Extremo, tudo a ver com a nossa aula de hoje, né? Falando de temperaturas extremas, né, Osmar? Sim. Então tem a ver com um projeto de vida ao extremo, temperaturas bem geladas aí. E o meu componente é o Medidas para a Existência da Vida. Mas o Medidas não está sozinho, não. Tem mais 3 acompanhando, tem. Tem o da Eveline, que é Vida nos Extremos, então aí voltado para biologia, pensando nos extremos na parte biológica. Legal. Rumo ao Espaço, do professor Gilberto, pensando aí no espaço, gravidade, todas essas coisas bem legais aí. Legal. O meu de medidas, que falou bastante de seres vivos e várias coisas que tem a ver com números da parte de biologia, mas de química, de física, mas a parte numérica, né? Sim. Medidas. E do micro ao macro, da professora Sumaia, que é de química, voltou mais para a parte de química, falou de pH também, que nem eu, falou um pouco de temperatura, falou de osmose, eu sei que falou de um monte de coisa, mas tem a ver aí com a parte de extremos também. Tudo Legal. bem? Bacana. Esses são os 4 componentes que nós tivemos aí no decorrer, estamos tendo aí no decorrer do nosso aprofundamento, tá, Osmar? Perfeito. Agora a gente vai falar do percurso da atividade 3, porque Vamos a gente está na segunda aula, então a gente tem atividade 3, pode ver, atividade 4. Eu falando atividade 3, ó, louca. Já estamos na atividade 4, já tem 2 aulas aí. Aí você fala, professora, o nome é o mesmo, parte 1, parte 2? Sim, a gente começou a falar sobre a regressão linear, começamos a montar as tabelas, entender o que é a regressão linear, e hoje a gente vai continuar montando essa tabela, né, Osmar? Sim. Vai fazer umas colunas a mais aí, Bacana. certo? A parte 2, para poder descobrir os coeficientes. Na próxima aula a gente faz o cálculo do coeficiente. Hoje a gente vai fazer o quê? A base da tabela, né? As colunas a mais que a gente tem aí, né, Osmar? Isso. Para poder descobrir o coeficiente da nossa regressão linear. Tudo tá bem bom? detalhado. Tudo bem detalhado. E aí, depois disso, o que a gente fala mesmo? Ah, eixo estruturante, objetivo da aula, para poder começar a aula? Então, olha o eixo estruturante. São os 4, investigação científica, que é a nossa lupa, processos criativos, que é a lampadinha, empreendedorismo, que é o aviãozinho, e mediação e intervenção sociocultural, ou palavrinha difícil, que tem a ver com um balãozinho de fala. Muito bem. O objetivo da aula, Osmar, qual é o objetivo da aula? O Fala objetivo da aula, Roberto, é compreender a regressão linear simples por meio de análise de variação da temperatura de um local em um determinado período. Lá na outra era começar a compreender. Agora a gente já está começando a compreender mais, né? Sim. Então, compreender. Pílulas de conhecimento. Pois é. E nossa aula é baseada no MAPA, M-A-P-P-A, Material de Apoio ao Planejamento e Práticas do Aprofundamento. Tem a capa dele aí, do Ciência em Ação. E agora é o momento de eu falar quem está aqui com a gente no Libras. Então, vou colar ali, ó. Quem está com a gente aqui é a Bianca. Agora é a Bianca, né? Isso mesmo, Bianca. Tudo bem, Bianca? E daqui a pouco vai estar aí a Caroline. Tô colando ali, ó. Caroline vai estar aqui com a gente, tá bom? As duas estão ajudando a gente aí nesse decorrer dessa aula legal que a gente tem aqui. Certo, Osmar? Certíssimo. Preparado? Mas Preparadíssimo. antes temos que falar sobre antirracista. Aquele verdade. canal. Aquele canal. Ah, então a gente tem um canal agora, o CMSP tem um canal falando sobre a pauta antirracista. É isso aí. Então eles vão colocar pra gente um QR Code aqui embaixo, certo? Osmar, fala um pouquinho, o que tem nesse canal? Tá, então, você vai acessar ou pelo QR Code ou pelo link, um canal específico aí, Aí, ó, especial, preparado para vocês, especificamente aí com temas de aulas aqui do Centro de Mídias, que tem essa temática aí da trilha
antirracista. Não só da trilha, né? Mas de todo o caminho, de todo o percurso aí. Aulas produzidas aqui pelos professores do Centro de Mídias com essa temática antirracista. Muito comum. E aulas comuns, né? Aulas assim, comuns. Aulas de português, matemática, história, geografia, do aprofundamento. Exatamente. Até da gente que a matemática tem um pouquinho, uma pitadinha. Isso. Mas tem alguma coisa da pauta antirracista, certo? Sim, de alguma maneira, algo E aí você acha aí tema. nesse canal todas essas aulas para você, professor, para você, aluno, se inspirar e entender o quanto é importante a gente atingir, né, essa pauta antirracista dentro das nossas aulas também. É legal, certo? né? Serve até de apoio aí para produzir, né? Alguns professores produzirem Pra dar aula, ideias. terem como referência, né? Para o pessoal, para os alunos aí, né? Terem inspiração para trabalhos, apresentações, é bem legal. Tá bom. Falamos do assunto, então. Podemos, então, agora voltar para a aula. Bora? Agora vamos começar a nossa aula. Então, vamos lá para o PPT. O que a gente tem lá? Primeiro, retomando aí a regressão linear simples. Lembra, Osmar, que a gente falou disso? Lembro, sim. Que a regressão linear nada mais é do que tentar prever o futuro. Isso. E para prever o futuro, na matemática, é escrever numa equação. No caso, linear, então, é uma reta. Então, a gente tem lá os valores, a variação dia 1 é tal coisa, dia 2 é tal coisa, dia 3 é tal coisa. E a gente quer montar um modelo matemático em linha reta, certo? Uma linha de tendência para prever o futuro. Para tentar descobrir o que vem depois. Perfeito. Claro que é para prever, não quer dizer que é exato, mas é mais aproximado. E é o que a gente tenta, né? O que a gente espera, o que estima, pensando na regressão linear, certo? Certíssimo. E aí o nosso objetivo é escrever a equação dessa reta. Então, falou em equação da reta y igual a um número vezes x mais um termo independente, mais outro número. Então, a gente tem que descobrir esse valor do a e do b. O a é o nosso coeficiente o quê, Osmar? Coeficiente angular, Roberto. E o b é o nosso... Coeficiente linear. Um tem a ver com a inclinação, certo? Com um ângulo. Certo. E o outro tem a ver por onde ele cruza lá o nosso eixo y, certo? Sim. Então, esses são os dois valores que a gente quer descobrir. E a gente está fazendo isso aí no decorrer dessa última aula e agora nessa. A gente estava comentando antes da aula aqui, né? Quanto é interessante essa questão, né? A gente trabalha muito pouco, eu particularmente trabalhei muito pouco isso aí. Quer dizer, não trabalhei a regressão linear simples no ensino médio, né, Roberto? Sim. Mas, assim, a ideia de você analisar esse gráfico e esses pontos espertos, né, é um outro encaminhamento, né? Trabalha muito mais aí a questão, foco dos nossos aprofundamentos, né? Que trabalha muito a questão da interpretação, né? Que é interessante. E pensar que na vida real não vai ter um pontinho certinho alinhado para você fazer a reta. É muito mais difícil. Então, por isso que a gente cria modelos matemáticos. Claro que a gente está fazendo linear, mas existem outros modelos, exponenciais, e assim vai para a matemática mais avançada. Mas aqui a gente está tentando criar um modelo em linha reta para representar coisas do dia a dia, que realmente acontecem, porque no dia a dia não é bonitinho, alinhado, formando uma reta, né, Osmar? É um tema bastante legal, bastante interessante. Vejo como a matemática ela se encaixa em toda essa questão, né? Isso. E agora vamos então lembrar do nosso problema. Qual era a nossa situação? Então a gente estava falando lá das temperaturas máximas e mínimas de uma região bem fria, né? Sim. E a gente pegou um período aí de 5 dias e até explico para os alunos que no material tinha mais dias, mas para fazer aqui na aula e tal, não dava para pegar muitos dias, né, Osmar? Tem que fazer um recorte. Então é um recorte. Então um período aí de 5 dias, pegamos a temperatura lá olhando o dia inteiro, qual foi a máxima do dia, qual foi a mínima do dia. Então tinha os dois valores e através dessa máxima e mínima a gente descobriu a segunda variável, porque a primeira era o tempo passando, né? Sim. Que era o x. E a segunda, que é o y, a gente pegou fazendo o quê? Temperatura o quê? Média. Isso. Média diária. Pegou máxima e a mínima, somou e dividiu por 2. Sim. Foi isso que a gente fez na última aula, né, Osmar? E perceba aí como o tema parece, né, tão distante da gente, mas não é. Toda essa questão ambiental, né, essa mudança de temperaturas que ocorre aí em função de todo esse problema climático que se tem. E a gente traz um recorte bastante legal aí que você consegue encaixar aí alguma proposta de trabalho, alguma proposta interessante de trabalho. Principalmente nessa unidade curricular, pensando no extremo, né? Sim. Se a pessoa está pensando no extremo, tem gente que mora no extremo para trabalhar, que seja, mas mora. E aí aguenta esse tipo de temperatura e tem que pensar em tudo isso. Então, a gente está vivendo, né? Não sei quando vocês vão assistir essa aula, a gente está vivendo uma Copa do Mundo que teve que ser transferida para o inverno lá do Oriente Médio por conta do quê? Por conta do calor. E mesmo assim é calor, né? E mesmo assim é calor. Pois é, então tem a ver com o que a gente está falando. Tudo a ver. Então, vamos lá. Bora? Então, o que a gente fez na última aula? A gente descobriu o valor do y, que era a média. Então, para achar a média, primeiro a gente somou os dois valores, lembrando que eram valores negativos. Então, quando a gente soma os valores negativos, conserva o sinal de menos e soma esses valores em módulo, Isso. né? E a gente somou, deu lá menos 80, menos 79, menos 80, menos 75 e menos 74. Isso. E a gente dividiu por 2 porque queria a média. E encontramos os valores do y, Isso. certo? Então, a gente tinha, então, duas colunas, aquelas duas máxima e mínima, a gente pode ocultar, que a gente vai fazer isso hoje, e da soma também, né? A coluna da soma. Legal. Ficando só com o x e o y, Isso. certo? Então, o x,
é o passar do tempo, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 e assim por diante. Isso. E o Y é a temperatura média naquele dia. Então, no dia 1, a média foi de menos 40 graus. No dia 2, a média foi de menos 39,5. Estava bem próximo. No dia 3, voltou a menos 40. No dia 4, já ficou um pouquinho mais frio. Menos 37,5. O menos frio, né, no caso. E menos 37. Então, tá melhorando a temperatura. Né? Menos 40 é menor do que menos 37,5. Então, com certeza. Melhorou a temperatura. Isso. E aí, a gente pegou esses valores e montou um gráfico, né? Pegou lá um plano cartesiano, usei o Excel para representar. Isso. E tinha lá o 1 ligado com menos 40, o 2 ligado com menos 39,5 e marquei os pontos. Lembrando que o objetivo é tentar fazer uma reta aqui no meio para melhor representar isso e poder descobrir o que acontece no futuro. E aí eu posso perguntar, olha, Osmar, será que eu consigo descobrir a temperatura média lá no dia 20? Isso. Aí você troca o x por 20 na equação e descobre qual é o valor do y, qual seria o seu par ordenado. Isso. Mais aproximado. A gente está prevendo o futuro. Esse é o objetivo. É isso aí. Tá bom? É importante para acompanhar a aula 2 assistir a aula 1 também, né, Roberto? Caso você tenha perdido, assista a anterior. É boa. Claro, para poder entender bem o que a gente fez. Legal. Bom, agora para prosseguir hoje. Para a gente poder descobrir aí, né, se A e B, a gente vai ter que fazer algumas colunas extras. Então tem aí, ó, construir novas colunas. Legal. E a gente vai precisar também do somatório dessas colunas, tá bom? Já vou falar o que é somatório. Então, queremos descobrir o A e o B, os dois coeficientes. A gente já tinha a coluna do X e a coluna do Y. Então, vou acrescentar aí mais 3 colunas, tá, Osmar? Isso. Uma que chama x quadrado, que nada legal. mais é que fazer o x vezes ele mesmo, certo? Uma que chama y ao quadrado, que vai ser o y vezes ele mesmo. E claro, se eu tenho x e y, precisa ter uma coluna que é x vezes y. Perfeito. Então é o produto do primeiro valor por ele mesmo, do segundo valor por ele mesmo e do primeiro com o segundo. Ok. X com y e tal. Me lembrou até produto notável, quadrado do primeiro, mais 2 vezes. Olha, fui lembrar de matemática. Olha. Muito bem. Além disso, Eu tô a gente lembrando vai de outras precisar- coisas aqui também, mas a gente vai, no decorrer, a gente vai conversando. Vai conversando. Além disso, eu preciso de uma coisinha que está aqui embaixo, que a gente fez no Excel, que é o total, que é a soma, né, de todos os valores que estão na coluna. Bacana. Então, a gente vai somar todos os x, todos os y, todos os x quadrado. E na matemática, quando a gente fala em somatório, que é a soma de todos os valores, a gente usa esse símbolo do somatório, que parece um E aí, né, bem grande. Sigma. Sigma, isso mesmo. Parece um E, mas não é uma letra grega aí. Isso. Então, a gente vai somar todos os x, somar todos os y, que isso vai aparecer na fórmula do A, do B, legal. tá? Somatória de todos os x quadrados, de todos os y quadrado e a somatória dos x vezes o y. Essa é a nossa intenção, tá bom? A gente vai montar isso hoje, porque na próxima aula a gente vai para o cálculo do A e do B. Aí a gente só vai pegar o número que deu aí, em alguns lugares aí, e vai substituir na formulazinha e descobrir o valor do A e do B. Legal. Tá bom? Então, vamos montar isso? Bora. Pra nossa... Vai dar trabalho. Não. Por isso que eu trouxe o Osmar e a calculadora do Osmar. Minha calculadora. Claro, a calculadora do Osmar. Então, aqui tem a nossa tabela, tá, Osmar? Então, já tem a coluna do x e do y preenchida, porque a gente já tinha. Isso. Vai ter a coluna do x quadrado, que a gente vai fazer. Ok. A coluna do y quadrado, pode ver que tá bem grande, porque são números grandes, né? Do x e do y. E a gente tem uma linha aqui embaixo, onde eu vou somar todos os valores do x, todos os valores do y e assim por diante. Legal. Tá bom? Tá. Então, eu vou pedir pro Osmar pegar a calculadora, que alguns a gente vai fazer de cabeça. Essa Sim. primeira coluna aí vai ser de Não, cabeça, tranquilo, tá? né? Porque x ao quadrado, eu vou ter que fazer 1 ao quadrado, 2 Sim. ao quadrado, 3 ao quadrado. Então, vamos lá. Ó. Primeiro o número 1, que é o primeiro dia. Sim. 1 ao quadrado. 1 vezes 1, Osmar. O próprio 1, Tá bom, de boa. Dia 2, vou ter que fazer 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4, tá bom, de boa, né? Sim. Vamos para a terceira linha. 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9, tá bom. Quarta linha, 4 ao quadrado, 4 vezes 4. 16, E a última linha, dia 5, 5 ao quadrado, costuma dar 25. como diz a Vivi, né? É isso aí. Muito bem. Então a gente tem aí primeiro x quadrado preenchidinho. Esse Ok, era facinho. tranquilo. Esse o Osmar nem precisou da calculadora. Não. Mas o y, Osmar, você vai precisar. Alguns sim. Alguns sim. O primeiro acho que não. Não. Então a gente vai ter menos 40 ao quadrado. Isso. Primeiro, vamos pensar no sinal. Menos 40 vezes menos 40. Multiplicação, sinais iguais, vai dar? Positivo. Então todos eles são menos alguma coisa ao quadrado, todos vão dar positivo? Base negativa, expoente par. Vai dar positivo. Positivo. Isso aí. Vai ter que fazer 40 vezes 40. Dá pra fazer de cabeça? Dá. Vou até beber uma água. Quanto dá? 1.600. Por que dá 1.600? 40 vezes 40, né? Eu gosto de jogar o zerinho para fora né? E aí multiplicar tudo tranquilamente. Vai fazer 40 vezes 40, né? E aí a gente vai chegar nos 1.600. Ah, professor, posso pensar no 4 vezes 4, 16? Pode, não tem problema. engasguei aqui, não vai. tem problema, não tem problema nenhum, tá? Então aí você vai fazer essa associação. Você tem 4 vezes 4, 16,
ou 40 vezes 40, que encontramos aí os 1.600. Lembrando que esse valor, reiterando, vai ser positivo. Já e você me salvou aqui que eu engasguei, o Osmar tá segurando aí a onda, vai lá. Consegue falar, Roberto? Muito bem, portanto, tá, legal. Vai lá. Vamos lá, temos o 39,5, segundo valor de y elevado ao quadrado. Então, como você disse, dá positivo. Isso. Só que essa vírgula aí... Toma cuidado. Então, a gente vai ter que fazer vírgula com vírgula, vai ter uma casa no outro, vai dar 2 casas decimais. Isso, tá? Faz pra mim, então, na calculadora. Então, 39,5 vezes ele mesmo, né? Lembrando 39. Que na calculadora a vírgula é o pontinho, né? Isso. Tem que tomar esse cuidado. Tá? Quanto deu? Portanto, temos aí 1.560,25, Roberto. Tá vendo que deu 2 casas? Isso. 5 vezes 5, 25, as 2 casas aí, né? Muito bem, vamos pro próximo, menos 40. Esse é igual, né? Igual. 1.600. E agora? Temos aí o 37,5 negativo elevado ao quadrado, com toda a calma, com toda a paciência. 37,5 vezes 37,5, anda 2 casas também. Isso, temos aí 1.406,25. Arrasei, deu certinho. Agora falta o menos 37. O menos 37 não é muito trabalhoso, é 37 vezes 37. Dava até para fazer na raça sem a calculadora. Sim. Mas quanto deu aí? Temos aí 1.369. Muito bem. Fizemos, então a gente tem 2 números com vírgula, o resto é inteiro. Okay. Tranquilo, y². Isso. Deu um pouquinho mais de trabalho, mas dava pra fazer na raça também. Sim. Certo? Dava pra armar a conta. Sim. Ficava um pouquinho mais trabalhoso, mas dava. Daí a importância de dominar, né, as operações com os números decimais, né? Sim. De vez em quando aparece aí na sua vida e você tem que dominar. É, principalmente na vida real, né? Dinheiro Opa, sempre aparece. muito número. comum. Agora tá faltando a coluna x vezes y. Certo. Tá bom, Osmar, x vezes y. Então vai ser 1 vez menos 40, você precisa fazer a conta? Não, menos 40, né? Tranquilo. Multiplicação, sinais diferentes, menos, né? Isso. Menos 40. 2 vezes 39,5. 39,5 mais 39,5. 39 meses. Posso pensar em 40 duas vezes? Pode, aí depois tira meio tira e meio. Não é? Então vai dar 79. Ó, arrasou, menos Negativo, 79. negativo. Muito bem. 3 vezes menos 40. Menos 3 vezes 40. Você vai fazer de cabeça. 12, né? 3 Então, vezes 4, 12, 120. 120. Eu costumo encurtar o cálculo, né? Guarda o zerinho e pode eu fazer também isso. faço isso também. Não tem problema. Isso você vai fazer na calculadora aí. Vamos lá. 4 vezes menos 37,5. Lembrando que essa coluna vai dar tudo negativo, porque eu tenho um valor positivo e um negativo, né? Então, no sinal... Quanto deu? Temos aí 150, Roberto. Isso, dívida de 150. Okay. E o último, 5 vezes menos 37. 5 Também vezes. dá pra fazer de cabeça, mas não vamos fazer, vamos fazer na calculadora. Não, verdade. 37, né? Isso, vezes 5. Portanto, 185. Muito negativo. Bem. Negativo. Então, essa primeira coluna ficou positiva, porque elevou ao quadrado. Segunda coluna que a gente fez a conta também é positivo, porque elevou ao quadrado. Agora, o x vezes y, a gente tinha um positivo com um negativo em todos eles. Todos ficaram negativos. Isso. Tudo bem? Tudo. O que está faltando a gente fazer? Calcular somatório. Legal. Agora eu vou pedir para você fazer na calculadora só para a gente ter certeza que a gente somou certo. Beleza, tá bom? vamos lá? Então a gente vai somar o x. Então coloca aí na calculadora. 1, mais 2, mais 3, mais 4 e mais 5. Aqui deu 15. Deu 15 aí também? 15, correto. Tá bom. Agora a gente vai somar os negativos. Osmar, como todos são negativos, eu já sei que vai dar menos. Sim. E aí eu vou somar eles sem o sinal de menos, pode ser? Pode. Então vai lá. 40. 39,5. 40 de novo, 37,5 e o último é 37. Quanto que deu o seu? Temos aí 194, Roberto. 194 negativo, porque ela era negativo. Isso. Agora esse aqui também todo mundo é positivo, tá bom? Sim. Então, de boa somar. Ok. 1, mais 4, mais 9, mais 16, com mais 25. 55. Arrasei ainda, não errei conta nenhuma. Agora esses aqui é tudo positivo, mas tem número com vírgula. Tá, vamos lá, tá bom? com calma. Então, quando não tem vírgula não precisa pôr, mas quando tem vírgula tem que pôr, né? Ok. Então, 1.600. Mais. 1.560,25. Mais 1.600 de novo. Ok. Mais 1.406,25. Ok. E mais 1.369. 1.369, portanto... Que dá um total de... 7.000. 7.535,5, né? Deu 6? Então, aqui eles arredondaram. Então, Arredondou. Na hora que eu fizer no Excel, você vai ver que dá vírgula Vai arredondar. Aqui Isso. eu pedi pro pessoal arrumar o meu material e ninguém arrumou. Mas a gente finge que arrumou. Tá? Eu tinha pedido pra eles arrumarem e passou despercebido. Ok. Mas tudo bem. Sem Próxima problema. aula você vai ver que tá arrumado. Legal. Agora esse aqui, ó, x vezes y. A gente tem que somar. São todos negativos. Sim. Então a gente sabe que vai dar uma dívida. Legal. Tá bom? Então vamos somar aí tudo aí. 40. Mais. 79. 79 mais. Mais 120. Ok. Mais 150. Mais 185.
574, Roberto. Então só esse aqui mesmo, que na verdade era óbvio que não dava inteiro, né, Osmar? 25 centavos mais 25 centavos nunca vai dar um inteiro, vai né? Dar um meio. Mas ok, deixa pra lá. Sem problema. Peguei esse valor do Excel, comi a bola, passei o rojão e depois pedi pra arrumar, não arrumaram. Mas tá ótimo. Tá bom. Aí a gente vai fazer isso agora na planilha eletrônica, no Excel, tá bom? Ó, aqui no Excel tá arrumado, ó. Então na hora que foi pra lá, foi falha, Sim. tá? Falha minha. Mas ok, aluno, você entendeu que eu errei, todo mundo erra. O Excel não deixa passar batido, não deixa, né? Só deixa passar batido se a coluna estiver estreita, tá, Osmar? Que provavelmente pode ter sido isso que aconteceu e eu fui copiar do Excel e eu não vi que estava estreito, tá? Então a gente vai vir aqui, vai digitar essas fórmulas, só o detalhe. Quando a gente for fazer o x quadrado, a gente pode usar a fórmula também. Pode, né? Como que a gente vai usar? A gente quer o x quadrado que está na posição A, a gente vai pôr igual e vai fazer o A2 vezes o A2, o A3 vezes o A3, o A4 vezes o A4, assim por diante. Ok. Quando for fazer o y ao quadrado, também, só que é coluna B. Então a gente vai fazer B2 vezes B2, B3 vezes B3, tá bom? E no x vezes y, a gente vai fazer o A vezes o B. A2 vezes B2, A3 vezes B3, A4 vezes B4 e assim por diante. Ele vai tá multiplicar os valorzinhos das células. E ele já vai fazer direto para minha continha. Beleza. Tá bom? E aí, para finalizar, lembrando os alunos, aqui eu coloquei a resposta da última aula. Tá. Então, se você já viu a última aula, que pedia para você fazer a média do valor do y, já tem o valor da média do valor do y aqui. Legal. Tá bom? Então, é a resposta da última aula. Tá? Mas a proposta é que você agora faça a coluna aí, que tá faltando do x quadrado, do y quadrado e do XY. Atropelei lá a Caroline? Não. Caroline, quase te atropelei, né? Desculpa. E além disso, você faça a somatória do x, somatória do y, somatória do x quadrado, do y quadrado e do xy. Tá bom? Legal. Então, essa é a proposta. Mas a gente vai voltar aqui pro Excel. Vou limpar a tela, porque aí eu vou lá pro computador e você, Osmar, vai me ajudar. Com certeza. Tá bom? Vamos lá. Então, eu vou pedir para eles espelharem minha tela, por favor. Pode colocar para eles aí. Bonitinho pra gente fazer. Aqui eu parei no que eu tinha parado na última aula, tá? Só aumentei um pouquinho aqui o escrito, que estava muito pequeno, né? Só mostrando pros alunos que na última aula a gente parou nisso, né, Osmar? Isso. Que a gente pode selecionar o escrito e vir aqui em cima, ó, e mudar o tamanho, se estiver muito pequeno, muito grande. A gente consegue copiar isso aqui, clicar, selecionar o gráfico, fazer um Ctrl+C e colar em outro lugar. Num Word, tá? Num PowerPoint, que nem eu fiz lá. Dá pra fazer isso. Pessoal que tá nos vendo aí, né, Roberto? Se tiver oportunidade na vida, faça um curso de Excel. Muito importante. Faça mesmo. Faça. Eu adoro. Aqui a gente tinha a coluna do máximo e mínimo, Sim. Tá vendo? Ou a gente pode ocultar essa coluna do máximo e do mínimo, ou a gente pode vir aqui e criar uma nova planilha. Certo. Tá? Eu vou criar uma nova planilha só para mostrar tudo para todo mundo. Tá bom. Acho que a gente vai pôs uns 25 de tamanho, não foi? Isso. Agora a largura eu não lembro aqui se foi um tamanho 19, 15, se não me 19. engano. Vou pôr uma largura 20, Tá. tá bom? Só para ficar bem larguinho. Tá. Acho que ficou demais, né? Era Peraí, 19. cliquei selecionando, largura, vamos pôr 19. Tá. Pronto. Pouquinha coisa, mas Tá enfim. bom. Aí aqui a gente pode copiar de lá, né? Mas pode ser que fique menor. Eu vou copiar o X, selecionei, fiz Ctrl+C no teclado, tá? Ou podia também selecionar com o botão do lado direito aqui, ó. Sim. Tem o copiar, tá? Como tem o colar. E vou fazer Ctrl+V, tá? Tô vendo que eu não copiei a fórmula, porque senão eu teria que copiar fórmula, dá mais trabalho. Isso. Então a gente vai fazer a fórmula aqui. Só para não ter. Eu podia ter ocultado lá. Essa professora não deu certo, ó. Por que não deu certo, Osmar? Por que você acha que não deu certo? Porque quando eu tinha lá, ó, era fórmula. Ah, tá. Então, para poder copiar o Y, eu vou selecionar aqui, ó. Vou fazer Ctrl+C de novo, peraí. Deixa eu apertar ESC para desselecionar. Isso. Vou selecionar e vou fazer Ctrl+C. Mas na hora de colar, eu vou vir com o botão do lado direito. Deixa eu apagar só, peraí. E vou clicar aqui e vou pôr colar especial. Vamos ver se aqui tem, ó. Vamos ver, tem colar especial? Ou não ficou selecionado? Peraí. Não ficou. Não. Vou copiar, agora eu vou lá. Clicar em colar especial. Tá vendo colar especial? Sim. Se eu vou em colar especial, tem um que fala de fórmulas, ó. Colar especial. Vou vir aqui e vou pôr fórmulas ou valores. Eu quero só o valor, não é? Entendi. Porque lá era fórmula. Certo. Se eu colocar valores, ele vem o valor. Ah, colocou. Vou de novo. Eu fui lá, fiz Ctrl+C e na hora de colar, vou de novo, ó. Vim aqui, fiz Ctrl+C. Na hora de colar, eu cliquei com o botão do lado direito e fui em colar especial. E selecionei, vim aqui embaixo, ó, colar especial. Selecionei valores. Dá pra fazer isso. Sim. Se não, eu digitava um por um. Tá. Bom? Mas tá vendo que ele diminuiu minha coluna, né? Mas tudo bem, daqui a pouco a gente arruma o tamanho. Tá. Qual é a próxima coluna que precisa ter, Osmar? Tá. A próxima coluna aí que a gente vai ter é o x ao quadrado, né, Roberto? Tá. Eu posso fazer x ao quadrado ou eu posso pôr xx? Pode. Posso pôr xx pra ficar mais bonitinho? Pode. Aqui vai ser yy. Isso. E a última é? X vezes y. Tá. Eu quero centralizar, tá muito perdido. Tá. Vou selecionar tudo. Vou vir aqui, ó, e centralizar tudo. Ó. Cliquei 2 vezes pra Legal. arrumar, tá bom? Boa. Deixa eu arrumar a largura aqui, ó. Tá no 19.
Tem o tempo ainda aí, né, Osmar? 5 minutos. Tá bom. 5 minutos e meio. Então dá para fazer. Agora a gente vai fazer as fórmulas. Sim. Então, eu vou pedir para você me lembrar. Como que eu faço a fórmula do XX? X ao quadrado. Isso, vai colocar o igual, Roberta. Tá. Selecionar a célula, asterisco e a que é o próxima vezes. célula. Então, se eu quero fazer o X, eu tenho que selecionar a coluna do A, que é onde tem o X. Então, eu cliquei nela, apareceu lá o A2. Certo. Aí eu vou para multiplicação, que no meu teclado é o asterisco, né? Se eu tiver um teclado numérico, ele tem ali ou o vezesinho ou o asterisco. Tem o produto. E aí eu clico de novo nela, para poder ficar A2 vezes A2. Isso. E aperto Enter. Certo? Perfeito. Então, eu posso puxar essa fórmula para de baixo? Pode, ele vai entender. Venho no cantinho aqui onde está a cruzinha pretinha e puxo lá. Se não, eu vou um por um. Eu clico igual, ponho o A3, asterisco A3. Fiz X vezes X? Agora eu posso ir para o Y vezes Y? Pode. Como eu faço do Y, Osmar? Da mesma forma. O igual. Igual. Ok. Aí vai lá, clica na célula. Que é, no caso, a coluna B, né? Isso, B2. B2, tá ok. Asterisco. Asterisco indicando o produto, a multiplicação, e clica no Y de novo, na célula lá do Y de novo. E aí aperto Enter, olha lá o 1600. Isso. Aí eu vou puxar aqui para baixo. O famoso macete, E tá né? bonitão. Olha. Muito bem. Agora falta o X vezes Y. Como que eu vou fazer? Mesma coisa. O Sinal de igual, ok. Vai lá na célula Agora, X. do X, que é o do A. A1, né? A2, né? Perdão. A2. Asterisco indicando o produto. E agora Clica coluna lá no Y, né? B2. B2. Aperto Enter. Enter. E aí eu posso ou fazer isso em um por um, se eu quiser. Digito aqui o A3 vezes, né? Eu posso fazer isso. Ou venho do ladinho. Acho que o pessoal vai optar em arrastar, E né? puxa. Eu também prefiro arrastar. Imagina se tivesse um monte de valor, só Nossa, 5, ok. Pois é. Tá bom. Agora tá faltando o total aqui, porque, Isso. lembra, pra gente poder descobrir os coeficientes A e B, eu vou precisar da somatória do X, somatória do Y, Isso. somatória do X quadrado. Tá, então como que eu vou fazer somatória? Eu posso fazer de uma forma, tá, Osmar? Da outra vez eu não mostrei. Tá. Coloco igual, abre parênteses e vou digitando, ó. A2 mais, poderia fazer isso, né? Pode. Ó, A3 mais, Trabalhoso, A4 né? mais, A5 mais. Mas não dá trabalho? Dá. E fecha parênteses? Podia fazer assim, ó. Vai dar os 15 de qualquer jeito. Vai. Mas, jeito mais fácil. Ser Lá em prático, cima né? tem o autossoma. Isso. E ele já me mostra qual é a coluna que está selecionada. Se não for, eu seleciono de novo, né? que Como legal. está circulado ali o que é, Isso. só aperto Enter. Ó. Posso fazer isso um por um? Pode. Posso, mas eu posso puxar também. Sim. Fazer mais um, ó. Autossoma, vejo se está selecionada a coluna que eu quero e aperto Enter. Tá que bom? legal. Agora eu vou puxar, ó. Puxou. Olha aqui, ó. Você tá vendo que tá aparecendo 0,5? Modo prático, né? Olha a coluna do Y, pessoal. Isso. Se eu tivesse deixado essa coluna menorzinha, ó, um pouquinho menor, ó, ela ia arredondar para Ela ia 6. omitir, Por sim. isso que provavelmente na hora que eu digitei lá, eu devo ter copiado daqui, a pessoa preguiçosa, já estava com o Excel pronto, quis olhar Entendi. e provavelmente ele não estava do tamanho que os outros estão. Detalhes que acabam fazendo a diferença, né? Sim, deixa eu ter o toque e vou arrumar toda a largura para 19. Tá faltando o quê? Deixar em negrito a parte de cima. Ok. Selecionei, Estética, né? aperto o negrito. Estética. A somatória, para eu saber que é a somatória. Tem gente que até põe uma coluna a mais só para escrever total aqui na frente, né, Osmar? Tem. Tem gente que mexe na borda, deixa a borda, eu selecionei tudo e vou mexer na borda. Para apresentação é legal, Para né? apresentação é legal, muda de cor, Sim. né? Então, assim, a gente pode pôr, esse aqui, eu quero que essa parte de cima aqui, a letra fique em azul. Aí você pode escolher lá um azul. Aí eu quero que o total seja azul também, Osmar, posso? Pode. Seleciono, mudo a cor. Osmar, eu quero mudar o fundo. Eu posso pintar a parte de trás da minha tabela? Pode, tabela Posso é fazer, sua. tipo, aqui em cima, seleciono e mudo a cor aqui na latinha de tinta? Sim. Posso pôr um azulzinho claro aqui assim, ó. Aí você vai falar, tá muito apagado. Pus o de cima e o de baixo igual. Legal. Aí aqui no meio eu posso pôr um azul mais clarinho. Pode. Isso é tudo frescurite, né? Não. Tá bom. Estética. Estética. Se eu tivesse que fazer o gráfico aqui, dá tempo rapidinho? Dá. Seleciono o X, seguro o Ctrl. Ctrl. Seleciono o Y, certo? Que nem precisava do Ctrl, podia ter feito direto, porque os dois estão Estão juntos? aqui Do juntos. lado, né? Aí eu venho no inserir gráfico de dispersão. E eu já vou mostrar para eles que aqui no gráfico de dispersão, que é o que a gente vai fazer nas próximas aulas, Ok. quando a gente põe o mais, que a gente pôs o eixo e tal, tem o linha de tendência. Sim. E se eu coloco a linha de tendência, ele já aparece a reta, ó. Ó. E eu consigo até, se eu vier na setinha aqui, ó, que é o que a gente vai fazer nas próximas aulas, mais opções, eu consigo mostrar a equação que a gente vai chegar, ó. Tá aqui pequenininha, mas eu consigo mostrar que a gente vai chegar nessa equação aqui, ó. Legal. Pro A vai ser 0,8, pro B vai ser 41,2. Eu consigo chegar nisso, tá bom? Então, é muito legal que no Excel dá pra fazer tudo sem ter que ficar fazendo conta que a gente tá fazendo. Ele faz pra gente. Ei. Ou seja, eu nem precisava da coluna do x quadrado, do xy, do YY, se eu fosse direto no Excel.
Deu pra Saudade entender? das aulas de geometria analítica. Pois é, Oi. que era legal, né? Então tá bom. Quero agradecer imensamente aí todos vocês, espero que vocês tenham gostado da aula. Pratiquem com os valores que a gente tem lá, né, Osmar? Nossa. E a gente se vê na próxima que a gente vai descobrir o valor do A e do B para escrever a equação e depois descobrir aí o coeficiente de correlação. Bacana. Muito obrigada, Osmar. Obrigado a você, Roberto, e a todos. Um abraço. Não Obrigado. esqueça de avaliar, ó, tá aí, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Valeu!